sexta-feira recheado de jogos de data FIFA, né, de jogos das seleções, e também com Série B, que eu vou comentar aqui para vocês, os jogos do Novo Horizontino contra a Chapecoense e também do Cuiabá contra o Paysandu. E, cara, assim, diferença enorme, né, dos últimos jogos que a gente teve, porra, Alemanha e Portugal, Espanha e França, Brasil, né, Argentina, e confesso que nessa sexta-feira não tem jogos que chame tanta nossa atenção assim. Mas o que eu tenho para dizer para você são jogos bons para apostar, tá? São jogos bons para apostar. Inclusive eu vou compartilhar algumas apostas aqui legais para vocês. Por isso que fica até o final do vídeo, se inscreve aqui, tá? Se inscreve no canal, porque sempre tem vídeo aqui com análise, sempre venho trazendo apostas para vocês, sempre venho trazendo ensinamentos. Inclusive, eu vou pedir para o editor colocar aqui uma sugestão de um vídeo, tá? De uma das estratégias que eu mais utilizo no ao vivo, que é a estratégia de resultado, tá? E também a estratégia de escanteios. Então, vou pedir para ele botar na descrição e vai aparecer depois, no final do vídeo, aqui a recomendação para você, desses vídeos, onde eu vou ensinar a estratégia de resultado de escanteios para você, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar desses jogos aqui? Vamos embora. Ó, País de Gales vai enfrentar Liechtenstein, tá? País de Gales, obviamente, muito favorito para esse confronto. Deve vencer com uma certa tranquilidade. Agora está entrando nas eliminatórias para a Copa do Mundo lá da Europa, né? Já tem aqui 2 jogos. Em 2 jogos, o País de Gales venceu um e empatou outro, né? Que foi contra justamente a Macedônia. Liechtenstein perdeu os 2 jogos que disputou, sendo que não marcou nenhum gol e tomou 5. É óbvio que quando a gente olha essa cotação, está uma cotação extremamente baixa, né? 1,03. Então, o que é que eu vou fazer nesse jogo? Eu vou esperar para estar de olho na vitória do País de Gales, tá? No primeiro tempo. Tá pagando pouco agora nesse momento, né? Tá pagando 1,14, 1,20, alguma coisa assim. Mas no ao vivo, no decorrer do tempo, se eles demorarem para marcar um gol, provavelmente essa odds vai subir muito rápido. Ali nos 15, 20 minutos já vai estar pagando acima de 1,50, a probabilidade é essa. E se tiver um amasso do País de Gales, aí sim eu vou estar entrando a favor deles, tá? Outra aposta também que é muito boa aqui, obviamente, é no mercado de escanteios. Só que ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não abriu as odds de escanteios. Mas dependendo, se estiver pagando bem para mais escanteios no primeiro tempo do País de Gales, porque venceu o jogo acima de 1,5, eu estarei a favor, porque é um jogo favorável para isso, tá? Eles são extremamente favoritos contra o Liechtenstein, que não tem nenhuma tradição ali, não tem nenhum jogador em destaque para destacar aqui para vocês, tá? Vindo aqui para mais 2 mandantes favoritos, né, agora das eliminatórias aqui da América do Sul, teremos a Colômbia enfrentando a equipe peruana, a seleção peruana, tá? A Colômbia que começou muito bem, fez uma boa Copa América, chegando na final contra a Argentina, mas os últimos jogos da Colômbia não têm sido bons não, tá? Apesar de estar numa situação confortável, aqui com 20 pontos, e o Peru e o Chile tá numa situação que já era praticamente, né? Eu não consigo ver, velho, o Peru e o Chile se classificando nessas eliminatórias não, tá? Eu acho que a zaga vai ficar os 6 aqui que aumentou agora, né? Então a Colômbia tá dentro dos 6 que se classificam, eu acredito que vai se classificar direto. E eu acredito que vai ficar com a Venezuela essa fase do Qualify, onde vai disputar por uma vaga com outras seleções para ir para a Copa do Mundo. Acho muito difícil, quer dizer, Venezuela e Bolívia vão disputar essa última vaga porque a Bolívia está jogando sempre no estádio do El Alto, na altitude. Depois que eles mudaram essa logística, está fazendo um efeito muito positivo para a Bolívia, tá? Inclusive vai ter confronto direto entre eles. Mas falando aqui de Peru e Chile, praticamente já era, né, velho? São 2 seleções ofensivamente bem fracas e defensivamente sofrendo muitos gols. Então, a Colômbia, o fato de jogar em casa, é um jogo para a Colômbia se recuperar, voltar a vencer, encontrar o caminho da vitória. Tem um adversário muito acessível jogando dentro de casa. Como eu falei antes, né, a Colômbia vem numa sequência muito ruim nas qualificações. A última vitória teve aqui a vitória contra o Chile, contra a Argentina, mas, porra, derrota para a Bolívia e tudo bem, na altitude, mas vem numa sequência muito negativa, como posso mostrar aqui para vocês. A derrota para o Uruguai, derrota para o Equador, derrota para o Brasil e empate contra o Paraguai. Então é um bom jogo para a Colômbia retomar o caminho das vitórias. Gosto de utilizar a vitória da Colômbia e até mesmo o handicap -1, né, asiático. Handicap asiático -1. Onde se a Colômbia vencer por um gol é reembolso, se vencer por 2 é green, em caso de empate ou derrota da Colômbia é red. Tá? Não vejo a Colômbia perdendo esse jogo não. Venezuela contra a equipe boliviana.
o jogo vai ser na Venezuela, não vai ser na Bolívia. E a gente sabe que fora da Bolívia, né, o time da Bolívia cai muito de desempenho. É só a gente pegar os últimos jogos, inclusive entre eles, ó. Quando joga na Bolívia, 4-0. Quando joga na Venezuela, 4-1. Uma Bolívia, 3-1. Na Venezuela, 4-1. Isso acontece muito com a seleção da Bolívia, né, velho? Em casa é um time que dá muito trabalho, até por conta do seu estádio, né? Da altura, da altitude. Então, por exemplo, conseguiu arrancar empate contra o Uruguai, aí teve a derrota para o Peru, tudo bem, conseguiu arrancar empate do Paraguai. A Bolívia é bem inferior a esses times, tá? Essas seleções, galera. O negócio aqui em casa, eles conseguiram arrancar vitória da Colômbia, que foi uma grande vitória contra o Chile, vitória da própria Venezuela. Mas fora de casa, toma 6 da Argentina, toma 4 do Equador, tá? Perde pro Peru. Então, assim, fora de casa, irmão, eles caem muito de nível, né? É só olhar os resultados fora de casa. 3, 4, 6, 5 gols. A única vitória foi contra o Chile que está passando por um momento muito complicado. Então, assim, dentro de casa, a Venezuela é favorito para sair com essa vitória. O que é que eu não gosto aqui? Da odds. A odds de pré-jogo está pagando muito mal em 40. Então, eu prefiro aguardar essa odds subir para pegar uma odds pelo menos ali 1,50 e 55, que é o que eu vou fazer. Mas a Venezuela é bem favorito para esse confronto. Visitantes favoritos que nós temos, a Croácia, a mesma situação do país de Gales, é extremamente favorito para sair com essa vitória. Vai estrear agora aqui nas eliminatórias, né? Em um grupo onde tem a República Tcheca e Montenegro, que são equipes chatas, que pode complicar a vida da Croácia, mas Ilhas Faroé e Gibraltar são equipes horríveis, então assim, a Croácia deve vencer no primeiro tempo com muita tranquilidade aqui, tá? A Bélgica vai enfrentar a Macedônia do Norte, não é um jogo tão fácil assim, tá? A Macedônia do Norte é um time que se fecha muito bem, então esse jogo aqui, a minha recomendação é aguardar no ao vivo a cotação subir da Bélgica, porque eu acredito que essa cotação deve subir muito rápido, porque a equipe da Macedônia do Norte é um time que se fecha muito bem, tá? E deve jogar com um bloco bem baixo contra a Bélgica. Consequentemente, né, a Bélgica demorando para marcar um gol, essa cotação deve chegar rápido ali, por volta de 20 minutos, deve chegar na odds 1,50. Aí é a hora de pegar essa vitória da Bélgica, mas no pré-jogo tá uma odds muito baixa, teria que utilizar várias coisas para poder subir essa odds. A Estônia vai enfrentar a seleção de Israel. Esse jogo, nós temos um favorito que é Israel, mas é um favorito que pode se complicar. Por isso, que é um jogo que eu deixei pro ao vivo, pro live, tá? Até porque eles vão jogar fora de casa. Na verdade, estão jogando fora de casa todos os jogos, né, Israel? Então, eu deixei esse jogo para apostar no ao vivo. Vou aguardar essa odd subir, né? Ou quer dizer, a odd subir não. Vou aguardar ver o que é que o jogo está me entregando. Se o Israel vai estar dominando a partida, criando muitas oportunidades para daí então tomar uma decisão. Mas Israel é favorito. E jogos favoráveis para gols, eu tenho aqui República Tcheca contra Montenegro. Como eu falei anteriormente, a Croácia pode se complicar com essas duas seleções. São duas boas seleções, venceram os dois jogos como tinha que vencer, né? Com tranquilidade. A República Tcheca, pelo fato de jogar em casa, é favorito, mas essa odds aqui para mim é uma odds muito errada, muito ruim. Então, vitória da República Tcheca, eu só recomendo você pegar no ao vivo com uma cotação melhor, e se a República Tcheca tiver realmente dominando muito, né, a seleção de Montenegro e criando muitas oportunidades. Aí beleza, com uma cotação pelo menos 1,60 e eles com o domínio da partida, pode ser uma boa. Mas no pré-jogo eu gosto de olhar para o cenário de gols, tá? Eu gosto de olhar para o cenário de gols, pro over 1,5, caso você queira utilizar em uma dupla. Por quê? Porque são times que os jogos têm sido com gols e os últimos jogos entre elas também, o retrospecto é muito favorável para isso, tá? Então você pega os jogos da República Tcheca, 4-2, 2-1, 2-1, aí teve esse 0-0 contra a Albânia, 1-1, 2-0. A maioria dos jogos realmente da República Tcheca são jogos com gols, em casa principalmente, né? Uma seleção que marca bastante gols. E do outro lado tem Montenegro, que também os jogos têm sido com gols, apesar da contra Ilhas Faroé ter sido 1-0, mas 3-1, 3-1, 2-0, 1-0, 1-0, que aqui foi pela Nations League, né? Contra seleções superiores, que é País de Gales e Turquia também. Mas a tendência é que tenhamos um jogo com gols e um favoritismo da República Tcheca, mas esse favoritismo eu prefiro guardar essa odd subir e valorizar.
E outro jogo de eliminatória é a Noruega contra a Itália, né? E aqui nós temos as duas favoritas para se classificar. A Itália vai estrear agora, a Noruega venceu os 2 jogos. Nesses 2 jogos a Noruega marcou 9 gols, ou seja, uma média altíssima de gols marcados, 2 goleadas, né? E sofreu apenas 2 gols. Só que agora vai enfrentar uma seleção, obviamente, muito qualificada. E pelas últimas, o retrospecto da Itália de ter ficado fora de Copa do Mundo, não deve vacilar aqui mais, né? Deve levar muito a sério essa competição e ter uma seleção muito qualificada. Um ponto da seleção da Noruega é que defensivamente é uma seleção frágil, é uma seleção que se expõe muito e toma muitos gols. Né? Ganhou de 4-2 aqui de Israel, mas tomou 2 gols. Aí contra a Moldávia goleou, obviamente. Contra a Cazaquistão também, mas contra a Eslovênia tomou gol. Contra a Áustria tomou 5, né? Então, assim, é uma seleção que ataca muito, tem um excelente ataque, obviamente com Haaland, Odegaard, né, com o Sorloth. É realmente um excelente ataque da Noruega, só que vai enfrentar uma seleção muito qualificada. O ponto é, em casa. Para esse jogo, eu gosto de trabalhar o mercado de gols, tá? Então, o over 1,5 é uma boa, se você quiser combinar em uma dupla, mas eu gosto do ambos marcam, pagando 1,61. Para mim é uma boa odds aqui para se trabalhar, beleza? E na Série B nós temos 2 jogos, que é do Novo Horizontino contra a Chapecoense e também do Cuiabá contra o Paysandu. E aqui eu gosto de investir no mercado de gols, em quê? No gol do Novo Horizontino, que vem numa boa sequência, né? Tá aqui na terceira colocação, uma média de mais de um gol marcado por jogo. A Chapecoense a gente sabe que defensivamente é frágil. O Novo Horizontino vai jogar em casa. Eu valorizo muito o fator casa na Série B. Né? Em casa eles costumam marcar bastante, fora de casa a Chapecoense costuma sofrer bastante, né? Tomou gol do Avaí, tomou gol do Atlético Paranaense, tomou gol do Vila Nova, aí não tomou gol do Paysandu, mas tomou do CRB, ou seja, dos últimos 5 jogos tomou gol em 4. Então eu gosto do gol do Novo Horizontino e gosto também do gol do Cuiabá. O Cuiabá também segue essa mesma linha, um dos favoritos aí para subir de divisão também, junto com o Novo Horizontino, tem uma média de mais de um gol por jogo. E aquela mesma situação que eu comentei do Novo Horizontino contra a Chapecoense. O Paysandu fora de casa tomou 3 do Novo Horizontino, tomou 4 aqui do Bahia, e tudo bem, né, na Copa do Brasil. Tomou 2 do América Mineiro, não tomou gol do Clube do Remo, né, pelo Paranaense aqui, mas o Remo acabou sendo campeão e tomou gol do Volta Redonda. Fora de casa, na Série B, é um time que toma bastante gols e é um dos times aí que está brigando para não cair, né? Não venceu nenhuma partida, 4 empates, 6 derrotas, 13 gols sofridos, ou seja, mais de um gol sofrido por jogo. Então, o gol do Novo Horizontino e o gol do Cuiabá é uma dupla que eu recomendo para vocês aí, uma dupla muito boa, tá? Espero ter te ajudado nessa sexta-feira. Eu sei que é uma sexta-feira que nós não temos jogos tão relevantes assim, mas como eu falei, é uma sexta-feira boa para apostar com muitas oportunidades. Vamos para cima, tá? Tamo junto. Lembre de assistir o vídeo que eu vou recomendar aqui para vocês, tá? Tamo junto. E entra no clube dos 5%, quase esqueci isso. Entra no clube dos 5%, que aí você pega todas as minhas bets de pré-jogo no ao vivo. Entra logo.